Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe no dia de hoje. Hoje, nesse dia 18 de março de 2026. Estamos vivendo a quarta semana da Quaresma. Quarta-feira, nós dedicamos ela ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Hoje, Deus nos dá mais uma nova oportunidade de vermos, ouvirmos e sentirmos a sua presença. Amém? Você que está chegando ao vivo, seja muito bem-vindo nessa manhã. Você que vai nos assistir ao decorrer desse dia, Deus possa te abençoar. Na hora que você estiver assistindo, coloque aí, pastor, estou assistindo tal hora. Eu vejo todos os comentários em nome do Senhor. Zanon, Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Seja muito bem-vinda. Isaura de Jesus, seja muito bem-vinda. Ramon Martim, Deus abençoe. Querido Ramon, seja muito bem-vindo. A todos os irmãos dessa comunidade orante e todos os irmãos e irmãs que vão assistir ao decorrer do dia. Amém? Vamos ler o evangelho de hoje? João 5, a partir do versículo 17, que vai dizer assim: Mas Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus cada vez queriam matá-lo, cada vez mais queriam matá-lo. Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus disse: Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E a maioria, maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, mas o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida a si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição do juízo, e quem tiver praticado o mal para o juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço o julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deise Maria, Deus abençoe nessa manhã. Aninha Pereira, Deus abençoe nessa manhã. Mahane Silva, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe vocês nessa manhã. Amém? Amados, o Evangelho hoje, nós lemos 30 versículos. Né? Não lemos 30 versículos, não. Nós lemos 19 versículos.
Daniela, minha esposa, né? Está caminhando o trabalho também, Deus abençoe. Amados, é muito interessante esse evangelho de hoje, porque tudo aqui acontece dentro de um contexto. Qual é o contexto desse evangelho? A cura daquele homem que Jesus manda que ele carregasse o seu leito um dia de sábado. O interessante é que toda essa discussão, né, entre o povo judeu e Jesus acontece nesse contexto de milagre. Aquele povo não conseguia entender o que estava acontecendo. Eles não aceitavam que Jesus curasse no sábado e eles não conseguiam reconhecer que Jesus era maior do que guardar o sábado. Eles não conseguiam entender que Jesus estava ensinando aqui uma nova lição, uma lição de mudança de mentalidade. Jesus não queria que aquele povo rasgasse a lei, mas Jesus queria que aquele povo entendesse o real sentido da lei. A lei dizia que os judeus precisavam guardar o sábado. Guardar o sábado aqui era reconhecer e lembrar que no sétimo dia Deus descansou. Mas eles fizeram o sábado algo tão sagrado, tão importante, que para eles era melhor um doente sábado do que houvesse uma cura. Para que não houvesse uma manifestação de trabalho, era melhor ver um ser humano doente, endemoniado, do que ver o que Jesus fazia na vida daquelas pessoas em pleno sábado. Amados, isso nós vemos de cara nesse evangelho, que a religiosidade daqueles homens era uma religiosidade vazia de Deus. Porque o ser humano sempre vai precisar entender que o maior cuidado de Deus nunca vai ser com a religião, mas sempre com o ser humano. O ser humano é uma obra-prima de Deus. É uma obra onde, quando terminou e viu Deus, o que ele fez era bom. Olha que interessante, amados. Eu preciso entender que qualquer rito, qualquer, amados, regra, ela é menos importante do que a vida do meu próximo. Por quê? Porque vidas são mais importantes do que coisas, do que ritos, do que tradições. Jesus aqui, ele cura o sábado, amados, de propósito, para que aquele povo entendesse que Deus não trabalha no relógio humano. O texto vai começar dizendo o quê? E o meu pai, Jesus começa dizendo, o meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Nós precisamos entender que o cronos de Deus, né, o tempo de Deus, né, que é o kairos e não o cronos, ele é diferente do ser humano. A cronologia do ser humano está numa página, a de Deus está em outra. Eu preciso entender que Deus não para de trabalhar. E Ele está nos chamando nessa manhã, amados, a essa responsabilidade. Não pare de trabalhar. Não pare, querido, de fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque Deus trabalha
até agora. Os judeus nunca iam poder entender que Deus não trabalha do jeito que eles querem. O ser humano nunca vai entender que Deus não trabalha do jeito que o ser humano quer. Deus trabalha do jeito que ele quer. Entenda uma coisa, deixa Deus trabalhar. Às vezes nós queremos determinar para Deus como Deus vai fazer, a hora que Deus vai fazer, como Deus vai fazer no tempo certo, na hora certa, no tempo dele, amados. Nós só precisamos aprender a confiar em Deus. Nós só precisamos entender, amados, a confiar naquele que falou que está trabalhando. O meu pai trabalha até agora. Aqueles judeus, eles não conseguiam entender o recado de Jesus. Por quê? Porque eles ficavam com raiva, porque Jesus chamava Deus de Pai. E isso incomodava extremamente aqueles homens, porque Jesus se igualava a Deus, porque ele é Deus. E quantas pessoas, amados, né, aplicando para a nossa vida de hoje, elas não conseguem ver Deus como Pai, e elas sempre se incomodam quando você trata Deus como Pai. Sabe por quê? Porque nós não somos órfãos. Você tem um Pai. O interessante é que quando a gente leu, né, vai dizer que Jesus fazia tudo o que ele via o Pai fazer. Assim como um pai, amado, de uma criança, ele é um exemplo para aquela criança, né? Você pega uma criança em formação, aquela criança vai querer replicar tudo que ela vê, ouve e fala. Uma criança só vai xingar se ela vê outra pessoa xingar. Ela só vai fazer se ela vê outra pessoa fazer, porque ela está numa fase de repetição. Por isso, quando eu olho para cá, Jesus ele olha para o Pai e ele fala: eu faço o que o Pai faz, eu me coloco diante do Pai e tudo que eu quero fazer, o Pai me autoriza. Jesus é muito claro, amados, que o espelho dele é o Pai e que o Pai deu poder para ele fazer. Quem é o teu espelho no dia de hoje? Ah, eu me espelho no pastor fulano. Pastor fulano pode cair a qualquer momento. Ah, não, eu me espelho totalmente em Beltrano. Beltrano pode cair a todo momento. O teu maior espelho, você pode ter sim pessoas como referência, mas o teu maior espelho, precisa ser Jesus. Por quê? Ele se espelhou no Pai, porque ele viu o Pai. Nós não vemos o Pai só pela fé, mas nós andamos com Jesus. Então, os exemplos de Jesus precisam ser os exemplos que eu sigo. Os exemplos de Jesus precisam ser o exemplo, amados, que eu tenho. É olhando para Jesus, vendo o que Jesus fez, que eu vou seguir um exemplo do Pai. Mas como que eu vou olhar para o exemplo de Jesus se eu não consigo nem ler os evangelhos? Se eu não consigo nem tentar pensar como Jesus pensou? O que Jesus faria no meu lugar? Já parou para pensar sobre isso? O que é que Jesus faria no seu lugar no momento de raiva? O que o Senhor Jesus faria no seu lugar no momento de ira? Eu preciso ter Jesus como meu exemplo. Porque ele é apenas o reflexo do Pai. E eu e você
precisamos ser o reflexo de Jesus. Você pode repetir assim comigo? Eu preciso ser o reflexo de Jesus. Isso, repita comigo. Eu preciso ser o reflexo de Jesus. Eu só sei o que Jesus faz se eu ler a Bíblia, se eu ler os Evangelhos, se eu ler as cartas paulinas, as cartas universais. Por isso, amados, Jesus vai dizer: o Pai me confiou o poder de julgar. Por quê? Porque Jesus seguia o exemplo do Pai. A gente escuta lá em cima, quando a transfiguração de Jesus, uma voz que testemunhava a favor dele. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou quem eu me comprazo. Ouvi-o. Jesus, amado, recebe um elogio do próprio Deus, uma indicação do próprio Deus. Ouvi-o. Por quê? Porque ele andava que nem Deus. E eu e você nessa manhã? Andamos que nem Jesus? Estamos seguindo nos passos de Jesus? Ou será que estamos cada vez mais distante de Jesus? Né? Assim como um filho, né, que parece tanto com o pai, ele não pode aparecer só na aparência. Né? Tem criança que parece só na aparência, mas o gênio é outro. O modo que tem levado a vida é um modo diferente do pai. Eu preciso parecer no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu modo de pensar. Eu preciso parecer com Jesus. O interessante, amados, que Jesus vai dizer que vem a hora que aqueles que reconhecem essa necessidade de Jesus, de andar com o Pai, eles já passaram da morte para a vida. Eles não precisarão do julgamento final. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu ando com Jesus como ele anda com o Pai, eu já vivo a vida eterna. A vida eterna, amados, não é para depois da gente morrer. A vida eterna é para agora, é para hoje. Nós só precisamos entender. Quando eu ando com Deus, quando eu ando seguindo os passos de Jesus, eu já estou na vida eterna. Porque quando acontecer a ressurreição, os salvos vão para o reino de Deus. E aqueles que andaram de qualquer jeito, eles vão serem julgados. O salvo não precisa ser julgado. Ele está salvo. Ele já foi justificado, remido pelo sangue de Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, ande com Deus. Ande nos passos de Jesus. Porque quando nós andamos nos passos de Jesus, nós andamos segundo a vontade de Deus. E quem anda segundo a vontade de Deus é um reflexo de Deus. A nossa oração no dia de hoje, nessa quarta-feira, é: eu preciso ser um reflexo de Jesus na minha geração. Eu preciso ser um reflexo de Jesus dentro da minha casa. Porque é dentro da minha casa que as pessoas sabem quem eu sou. Eu preciso ser um reflexo de Jesus no meu trabalho. Eu preciso ser um reflexo de Jesus. Preciso nessa manhã entender que o Pai está trabalhando. Até agora o Pai está trabalhando. E eu preciso trabalhar muito mais para acompanhar o que Jesus tem para a nossa vida.
E nessa manhã possamos pedir essa graça ao Senhor. A graça de passarmos da morte para a vida, de trabalharmos como o Senhor Jesus trabalha, entendendo que o Pai é o espelho que nós precisamos prosseguir. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Que bênção. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque entendemos que o Pai trabalha e Jesus também trabalha até agora. E nós precisamos trabalhar. Nós não queremos, Pai, interferir do jeito que o Senhor trabalha. Nós não queremos atrapalhar o jeito que o Senhor trabalha. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nesse dia de hoje, que nos faça homem segundo o teu coração. Nos abençoa com paz, nos abençoa com tranquilidade. Que durante todo o dia de hoje possamos trabalhar, resolver as nossas questões pessoais, mas, Senhor, pedindo ao Senhor, eu quero ser um reflexo de Jesus. Porque quando eu sou um reflexo de Jesus, eu sou um reflexo do próprio Deus. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos livra de todos os males. Que a nossa vida seja para te servir e seja para te louvar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Receba a bênção, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Seja um reflexo de Jesus nas suas atitudes, no seu modo de pensar, no seu modo de agir com o seu próximo, principalmente com aqueles de dentro de casa. Deus abençoe sua vida no dia de hoje. Lembre-se, o Pai está trabalhando, Jesus está trabalhando. E você está trabalhando? São palavras que precisamos refletir. Fique com Deus, graça e paz. Até sexta-feira, quando voltamos com o Manhã com o Evangelho e a Aliança com a Água. Até daqui a pouco, na oração da manhã. Tchau, tchau.